Volta aqui às 9 horas e 18 minutos no Jornal da Bandeirantes. Gente, hoje com o cientista político Fernando Schiller conosco, sobre emenda de relator com você. Esse assunto sensível também para alguns políticos, né? Que volta à baila aí da discussão por ações que estão sendo protocoladas no Supremo Tribunal Federal, o caráter impositivo das emendas de relator. Elas têm algum risco aí de sofrer alguma modificação? Essas notícias geralmente a gente não presta muita atenção, parecem meio técnicas, né? Mas no fundo elas afetam muito o orçamento público, investimento público, né? Na semana passada, na quarta-feira, a Comissão Mista de Orçamento do Congresso, o deputado Marcos Val, que é o relator da chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, colocou lá, inseriu na lei um artigo, até foi uma certa surpresa, dizendo o seguinte, que a execução das chamadas emendas de relator, vamos lá, esse ano é 16 bilhões. Para o nosso ouvinte entender o que significa isso, você tem vários tipos de emendas. O orçamento da União é uma espécie de colcha de retalho. Os deputados, senadores, eles têm direito a inserir emendas. Então tem emenda de bancada, né, a bancada do Rio Grande do Sul, a bancada você tem emendas individuais, que hoje por deputado, por parlamentar, por ano, em torno de 16 milhões de reais. A gente às vezes não sabe disso, né? Mas imagina se cada deputado federal por ano, Pedro, pode colocar em emenda individual 16 milhões de reais. Então ele insere lá até 25 emendas, certo? E ele fica distribuindo para quem? Para sua base. Ele, né, destina lá 500 mil para um, 600 mil para outro. Que em tese não é ruim, né, Schiller? Em tese, você parar para pensar. Se a gente pensar no modelo distrital, né, que é uma das possibilidades que se aventa quando a gente fala em reforma eleitoral séria. O deputado é daquela região, vai brigar por aquela região, por uma ponte, por um hospital, por uma escola, vai levar recursos para lá para ser reeleito. E vai ser cobrado pela população para levar os recursos para aquela região, né? Ou você não enxerga dessa forma? Não, olha, eu tenho... Não tenha compromisso aqui com... Pois é. Com concordância. Eu acho que, evidentemente, que o Congresso ele precisa trabalhar na definição do orçamento. Tá? Agora, para onde é que vai o dinheiro, quais são os programas, enfim, quais são os investimentos importantes, isso é óbvio, isso é a função do parlamento. Agora, a emenda, ela é uma forma de paroquialização do orçamento, é diferente um pouco. Uma coisa é a bancada de São Paulo, ou a bancada de uma região, etc., ou o deputado, convencer o Congresso de que precisa fazer um investimento numa ponte, por exemplo, na região oeste de São Paulo, por exemplo. Tudo bem, né? Então, uma deliberação coletiva do Congresso. Outra coisa é eu dizer assim, eu quero dar 600 mil para aquele posto de saúde, ou para aquela entidade assistencial, ou para aquele projetinho, ou para aquele mirante. Esses dias eu vi um deputado que ele conseguiu 700 mil para fazer um mirante, porque na região pegava bem o mirante, eu não estou nem questionando, estou dizendo, né? Ele foi lá, inaugurou o mirante, até acompanhei um pouco, só de curiosidade, assim, para ver como é que é isso, né? Então, assim, se eu digo, não, tem que comprar uma ambulância aqui, metade dessas emendas vão para a área de saúde, tá? Então, muitas vezes o deputado, qual é o critério, né? Porque um deputado bota em ambulância, outro bota em posto de saúde, outro bota em biblioteca, outro bota no mirante, outro bota não sei onde. Geralmente há muito investimento a partir de organizações sociais, as APAES, por exemplo, né? A área de cultura, shows. A gente mesmo discutiu aqui os shows, né? Shows sertanejos. Das prefeituras. Emenda. Por que o cara disse, não, eu quero um show do... diga o nome de um cantor sertanojo. Fala aí, Aline, você que sabe mais que nós. Uma dupla, Jorge Mateus. Jorge Mateus, olha, nada contra, hein? Nada contra. Eu sou gaúcho lá, mas vamos lá. Então, o Jorge Mateus, quero um show do Jorge Mateus. Pronto, faz um show, né? Então, assim... Será que isso aí é assim que se deve organizar o orçamento público? Eu tenho minhas dúvidas. Eu sou meio cético com isso. Eu acho que o orçamento deveria ser feito de maneira coletiva, a partir de programas, de prioridades, mas não nessa alocação assim no dedo, né? Bota um dedo aqui, aponta o dedo ali. Então, vamos lá. Agora, só que tem um problema de lógica isso. Por quê? Antigamente, todas as emendas elas eram de execução discricionária. Então, o que acontecia? O deputado ele conseguia pôr a emenda dele no orçamento, ficava pendurado lá, e o governo decidia se executava ou não, se pagava ou não. Ficava uma listinha na Casa Civil. Na Casa Civil tem uma assessoria parlamentar. A assessoria parlamentar tem uma lista, agora no computador, antigamente no papel. E ele diz assim, o deputado está votando com a gente? Não está votando com a gente. Então tira ele, não paga a emenda. Os deputados, sabendo disso, tinham um incentivo a mais para votar com o governo.
E então, isso parece que cá entre nós, isso é clientelismo, né? Isso é clientelismo no Congresso, não pode. Bom, então o Congresso decidiu, a duras penas, na época do governo Dilma, que as emendas seriam de execução obrigatória, chamada execução impositiva. Tanto as de bancada como as individuais. Só que aí os políticos são super criativos, criaram as emendas de relator, que são o dobro do valor, né? São 16 bilhões, né? E que não são impositivas, e que, aliás, eram secretas, na verdade. A gente falou tanto aqui no tal do orçamento secreto. Por quê? Porque não ia o nome do deputado. Então, para descobrir quem era o padrinho, digamos assim, da emenda, tinha que entrar muito fundo, né, no sistema para saber qual foi o encaminhamento, onde é que estava o ofício. Você não tinha uma transparência no sentido de alguém que possa clicar, o jornalista, entrar e saber de onde vem essa emenda aqui, né? E tudo na mão do relator do orçamento. O relator do orçamento virou uma espécie de primeiro-ministro no Congresso. Ele ficava distribuindo a partir de acordos, né? E aí não era impositivo. Então ia tudo para a base do governo, ou basicamente para a base do governo, ou para quem fizesse um acordo lá dentro do Congresso Nacional. Bom, então agora, é lógico isso. Bom, se as emendas individuais são de execução impositiva, as de bancada são de execução impositiva, por que as de relator não serão? Então se colocou lá. Só que aí começa o problema da política, né? Como isso vai afetar o orçamento de 2023, a oposição é contra. Então agora é curioso isso, né? Quem entrou no Supremo? Randolfo Rodrigues, Alessandro Vieira, Tabata Amaral, né? Felipe Rigoni. Quer dizer, por que... Bom, mas qual é a lógica disso, né? Se não tem que ser impositivo, então por que as individuais são impositivas? Por que as de relator não seriam impositivas? Então, vai entender esse processo todo. A minha visão, eu sou muito crítico em relação às emendas. Eu acho que o orçamento deveria ter sido... O orçamento tem que ser feito pelo Congresso, não há nenhuma dúvida disso. Aprovado pelo Congresso, alterado pelo Congresso, é evidente. Isso é uma função histórica do parlamento nas democracias, tá? Mas não desta maneira. Esta maneira a mim desagrada. Nos Estados Unidos, que tem voto distrital, eles têm isso, são negociações, até um log rolling. Então, por exemplo, o deputado lá do Arkansas, ele negocia com o deputado lá do Texas para, olha, eu vou te apoiar aqui, tu me apoia aqui. Essa negociação é da democracia, né? Então você faz negociações para investimentos, etc., mas não são propriamente emendas, né? São destinações orçamentárias, são programas. Então vai ter... Isso, para mim, me soa melhor do que esse sistema que é muito clientelista, típico brasileiro, de você fazer a emenda individual. De qualquer maneira, está lá, vai ter contestação. Por que tem a contestação jurídica? Porque a Lei de Diretrizes Orçamentárias é uma lei, não está na Constituição. E a impositividade das emendas de bancária individual foi feita por PEC. Então, a minha dúvida, para fechar esse ponto, assim, se o Supremo vai querer se envolver nisso de novo. Porque hoje há uma crítica à judicialização. Se o Congresso decidiu, por lei, diretrizes orçamentárias, que as emendas de relator vão ser obrigatórias, eu duvido, olha, me cobrem aqui, tá? Eu duvido que o Supremo vai embarcar nessa e dizer que... Seria ilógico, né? O Supremo embarcar e dizer, não, tem que ser discricionário, é o governo que vai dizer. Porque se é discricionária, volta o clientelismo. Claro. Então não dá, né? Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.